começando mais um Mentabilidade Cast. Eu sou o Igor Orkovitz e esse é ao meu lado meu queridíssimo amigo Bruno Prado. Obrigado. Prazer, meu querido. Muito obrigado, meu querido, por ter me recebido, não, por eu ter aceitado o convite. Brunão, o Bruno também é hipnoterapeuta. É de fato um dos poucos que eu confio. Obrigado aí por você ter aceitado o convite. Que isso, cara, prazer. A gente vai falar, obviamente, de vários temas aqui relacionados à hipnoterapia e tudo mais, mas eu quero pegar uma parte, aproveitando que você também é hipnoterapeuta, mas principalmente uma parte sua na experiência com a hipnoterapia, né? Eu sei que você tem um histórico aí de ansiedade. Sim. E justamente por isso você começou a ir por esse lado mais de ansiedade com a hipnoterapia. Então conta um pouquinho da história, por que você entrou na hipnoterapia, como é que você entrou nisso e quais foram as transformações que fizeram você começar a querer atender também. Legal. Em relação à hipnoterapia, eu tenho uma história interessante, porque é o seguinte, muitas pessoas que a gente tem a oportunidade de atender hoje já vêm muito prontas assim, né? Eu tô me sentindo assim, eu tô com um problema, isso está atrapalhando a minha vida, relacionamento, trabalho, família, dinheiro, ou seja, já vem com um pacote completo praticamente pra gente resolver. E pra mim foi bem diferente, porque eu sofri de ansiedade, eu tô com 35 anos hoje, eu sofri de ansiedade desde quando eu tinha uns 21, 22, até os 22, 23, até os meus 31, 32 anos eu sofri de ansiedade. Mais de 10 anos. Quase Não. 10 anos. Mais de 10. Caralho, matemática tá ruim aquele negócio. Deu mais ou menos... Quase 10 anos. Quase 10 anos, mais ou menos isso. Que foi assim, eu fui bancário, né? Entre muitas coisas que eu já fiz na minha vida, que a ansiedade justifica, eu fui bancário. Graças a Deus, eu jamais te imaginaria bancário, né? Quando a gente conhece uma pessoa depois de uma coisa que ela fez muito tempo antes, você não vê, né? Eu não te vejo bancário. Cara, eu trabalhava de camisa, gravatinha, toda assim, uma barbinha feita, tinha que fazer a barba todo dia. Eu lembro até uma vez que um gerente olhou pra mim assim e falou: Bruno, e essa barba aí? Fiz ontem à noite. Negativo, você tem que fazer a barba toda manhã. Porque eu fui contratado no Bradesco, no alta renda do banco. Então era assim, era já diferente, né? O atendimento era diferente, o investimento era diferente, a cobrança era diferente. Era a agência do Bradesco do Exército essa, né? Porque, tipo, cara, não pode ter um fiapo fora. Sem brincadeira, esse foi um dos gerentes lá, comerciais, ele falou pra mim. Eu não esqueço disso até hoje. Mas eu trabalhei no Bradesco e no Bradesco eu sofri assédio moral, né? Vai dar uma polêmica esse vídeo até, né? Olha, calma que as revelações já vêm. Então, eu trabalhei numa instituição financeira, né? E nessa instituição financeira eu sofri assédio moral. Eu tinha uma gerente que me maltratava, né? Dizia que eu era burro, falava que eu não fazia nada direito. E cedo ou tarde isso vai acabar chegando no ouvido dela ainda, né? Porque eu falo tanto disso. Cara, só um parênteses, uma coisa legal aqui que você tá falando, porque muita gente acha que assédio moral são coisas muito piores, né? Mas, por exemplo, chamar a pessoa de burra, de incompetente, né? Dependendo do nível da maneira como você fale, isso já é assédio moral. Então, já. Sempre quando de alguma forma você diminui aquela pessoa, né? Você faz com que ela se sinta constrangida dentro do ambiente de trabalho, é alguma forma de assédio moral. E na época eu nem sabia, né? Eu tinha 22, 23 anos na época, eu nem sabia o que era assédio moral. Igual bullying, né? Bullying é um termo super novo. Né? Todo mundo sofreu bullying, muitas pessoas sofreram bullying. Isso você ouve falar, fizeram, e hoje você ouve falar bastante desse termo. Mas sempre existiu, né? E da mesma forma, quando eu sofri assédio, tinha uma gerente, dava tapa na minha cabeça, puxava minha gravata bem pertinho assim e dizia: tua cordinha tá apertando. Você que não se coça não, que você vai rodar. Cara, surreal, né? Surreal. Não, eu tinha a gerente geral, assim, por exemplo, e eu já falo isso com uma tranquilidade muito grande. Ela olhava pra mim, teve uma vez que ela pediu pra eu fazer um processo interno do banco lá, e eu fiz dentro das normas do banco, né? Por exemplo, ela teve uma despesa e ela pediu pra que transferisse. Ela foi no meu caixa, na época eu era caixa e acabava de entrar no banco. Ela foi lá e falou assim: Bruno, eu quero sacar aquele valor das minhas despesas que eu tive visitando o cliente, né? Combustível, pedágio, etc. Eu falei: ô fulana, eu já transferi pra tua conta, que é o padrão do banco. Tira da conta do banco, que a gente chamava de razão do banco, debita e credita na conta do funcionário, do colaborador. E eu era caixa na época, eu fiz dentro dos padrões. E eu todo orgulhoso falei: eu já fiz. Tipo, já tomei a frente do negócio. Já fiz, né? Já fiz. Ela, você fez o quê? Eu falei: não, transferi pra tua conta.
Ela olhou pra mim assim, bem baixinho, deu uma arrumadinha no cabelo assim, e falou: em algum momento eu pedi pra você transferir pra minha conta? Eu falei: então, fulano, é que é o procedimento, né? É assim que eu aprendi, é o padrão que a gente tem que fazer. Sempre tira da razão e acredita na conta do colaborador. Ela falou: eu acho que você não tá entendendo, né? Surreal, né? Esse dinheiro eu ia usar para uma outra finalidade. Agora eu vou ter que movimentar a minha conta sacando. O caixa eletrônico é do lado da sala dela. Tem uma paredinha, o alta renda, né, é diferente. Tem uma salinha assim, e do lado tem uma paredinha, e do lado da paredinha é o caixa eletrônico, que é dentro da agência, né? Só quem é cliente do alta renda consegue ir lá sacar. Tanto que é um caixa só, não é um monte de caixa. E ela falou: agora eu vou ter que ir lá e sacar esse dinheiro, eu vou ter que movimentar minha conta. Tipo, era uma coisa de R$200, assim. Aí eu falei: eu entendo. E ela me cortou: não, acho que você não tá entendendo. Se tem alguém que você tem que querer ver feliz aqui dentro, essa pessoa sou eu. Essa era uma outra gerente, tá? Se tem alguém que você tem que agradar, essa pessoa sou eu. Caramba, velho. Porque se tem uma pessoa que pode te promover ou te demitir, eu acho que você entendeu que essa pessoa sou eu. Então acho que você tem que querer me ver bem feliz, né? Desse jeito. Parece até mentira, né? Quando conta assim. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei numa instituição desse tipo, mas eu já trabalhei numa empresa que teve abuso também, né, de poder. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Você acha que o poder, ele estraga uma pessoa, ou essa pessoa já é estragada, né? E aí a faíscazinha só acende aquilo ali que já tá dentro dela. É a famosa frase, né? Você quer conhecer uma pessoa, depodera ela. Na verdade, o poder só potencializa aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Porque tem tantas pessoas que hoje têm condições financeiras, ricos, milionários, bilionários, que são super humildes, simples, né? No trato das outras pessoas, com empatia por todo mundo. Elas não mudaram por isso. Sim. Porque elas sabem quem elas são de verdade, né? Eu acho que o detalhe é esse. O dinheiro, ele mostra aquilo que a pessoa tem de verdade, aquilo que ela já sente. Então, uma pessoa que, assim, no contexto geral, né? Em qualquer situação, uma pessoa que está te tratando mal, eu gosto de dizer, fazendo uma analogia assim, a pessoa só te puxa para baixo quem de alguma forma se considera que esteja abaixo de você. Porque assim, se eu vou puxar, eu vou fazer um assédio, eu vou fazer um bullying, né? Uma criança no caso. Para eu puxar para baixo, essa pessoa tem que estar onde? Em cima. Tem que estar acima de mim. Então eu, de alguma forma, considero aquela pessoa melhor que eu, ou eu me considero inferior a ela, e para que eu me sinta melhor, eu vou puxar ela para baixo. Eu quero que ela venha para o meu nível ou esteja abaixo de mim. Sim. Então eu quero humilhar, eu quero maltratar, eu quero ofender, porque eu me sinto pequeno. Sim. É uma baita insegurança, né? E a pessoa, quando ela faz isso, ela fica a todo tempo reafirmando o poder dela, te diminuindo, te colocando medo, né? Que é uma maneira de mostrar que ela tá sempre acima de você. Então toda hora quando você tem medo, você tá sempre coagido a fazer as coisas, né? É uma loucura trabalhar assim, né? Porque aí você entra no que você falou, você começa a entrar numa paranoia, numa ansiedade, num lugar de, pô, eu não quero mais estar nesse lugar, né? É. E aí como é que foi o desenrolar disso tudo? Dentro do contexto de hipnoterapia, a gente sabe que aquilo ali foi só uma gota d'água, né? Eu já trazia esse padrão, né, lá da infância, sofri bullying, outras situações aconteceram, e dentro do banco foi a gota d'água, né? O que aconteceu comigo? Eu não conseguia me expor, eu não conseguia me expressar, eu nem lembrava do departamento do banco que cuidava só desse tipo de situação. Eu podia ter feito uma denúncia, eu podia ter feito várias coisas, só que eu não tinha consciência do que estava acontecendo comigo. Pra mim, eu só tinha uma gerente que me tratava mal. Sim. Não, essa falta de autoconhecimento, né, de você entender o que acontece com você, faz inclusive muita gente se achar culpada, né? Muita gente pode falar, poxa, realmente eu sou incompetente, por que eu não falei com ela? Por que eu não fiz de outra maneira? Que é o que a maioria dos abusadores conseguem fazer na cabeça dos outros. Trazer realmente uma culpa que não existe e cria o efeito rebote. E é só para contextualizar, que você falou, né, a hipnoterapia traz, pra galera que tá ouvindo e de repente não conhece nada sobre hipnoterapia, a gente, sempre o último evento, que a gente chama de o evento causador final, que é justamente o que o Bruno falou, né, a gota d'água, quando surge um sintoma desse, como uma ansiedade, alguma coisa explodiu aí, você não está funcionando do jeito que você gostaria de estar funcionando, né, alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, a gente chama isso de gota d'água ou de lata de lixo cheia. Esse é só
o evento que mostrou essa ansiedade, esse problema. Mas quando a gente, na hipnoterapia, né, faz o que a gente chama de regressão à causa, quando a gente visita os outros eventos, a gente vê que geralmente, né, 99,9% dos casos, começou lá na infância. Começou na infância com algum evento onde a nossa mente aprendeu alguma coisa, né, significou alguma coisa, e a partir da repetição de outros eventos que reafirmaram aquele mesmo sintoma, né, aquela mesma sensação, aquela mesma emoção, a gente não sabe ainda dar nome, né? Na verdade, o ser humano não sabe dar nome às emoções, aos sentimentos, a gente não aprendeu isso em nenhum lugar. Então, por exemplo, o que é angústia para um é ansiedade para outro, a gente não sabe nominar. A interpretação, né? A interpretação é muito relativa, tá? Então, quando a gente aprende um padrão, a gota d'água é justamente quando aquilo explode, que a nossa mente fala assim, cara, você precisa resolver isso aí, deu. Né? Então, ela gera um sintoma que realmente faz a gente ir para um lugar do, olha para trás e resolve isso. E aí é o grande problema que a gente geralmente passa, né, que a gente atende muito na hipnoterapia, são as pessoas que ficam tentando matar só o sintoma, não vão lá na causa. Mas enfim, isso foi só para contextualizar a gota d'água que o Bruno explicou. E aí veio a gota d'água. Aí eu comecei a ter sintomas no banco. Uhum. Por quê? Porque quando aquela gerente me maltratava, a minha vontade era mandar ela para algum lugar, né? Era me expressar, era pôr para fora aquilo que eu estava sentindo. Mas eu não podia, né? Tinha acabado de entrar no banco, comprado um carro financiado em 60 vezes sem entrada. Então eu precisava do meu salário, eu precisava, né, daquela renda, e eu aguentava aquilo. Aguentava, até que chegou num ponto, como você mesmo disse, o copo transbordou. Quando transbordou, eu comecei a ter sintomas, só que eu não tinha a mínima consciência do que acontecia. Né? E o consciente, que é o que a gente faz aqui agora, ele justifica. Para que eu me sinta bem por estar vivendo aquela porcaria que era a minha vida naquela época, dentro daquele contexto de abuso. Então, eu comecei a ter, por exemplo, uma azia, bem de leve, assim. E conforme o tempo foi passando, aquilo foi piorando. Aí virou uma queimaçãozinha. Aí eu comecei a perceber que eu acordava de manhã com o maxilar doendo. Caramba. E aí foi piorando. Por quê? Eu continuei vivendo o conflito. Continuei vivendo o abuso. Aí é muito interessante, né? Porque quando eu comecei a sentir aqueles desconfortos, tomava um Eno, melhorava. Aí começou a ficar um pouquinho pior. Aí alguém lá falou, toma um omeprazol. Legal, tomava um omeprazol, melhorava. Aí daqui a pouco piorava de novo. E aquilo foi piorando, até que chegou num ponto eu fui parar no hospital. Tava com uma ferida no estômago, um início de uma úlcera no estômago. Que era tudo aquilo que eu tava tendo dificuldade de digerir, né? Hoje a gente que tem essa consciência, né, aliada ali à nova medicina germânica, a decodificação mente e corpo, é incrível como tudo se encaixa, né, Bruno? Como é que essa azia, essa dificuldade de algo que você colocou pra dentro e que você tá com dificuldade de digerir, né? E era exatamente isso, eu não conseguia digerir aquela situação e aquilo tava me corroendo por dentro, né? Até que eu realmente tive um diagnóstico de um início de uma úlcera no estômago, aí começa tratamento, etc. Quando eu comecei a ter aqueles primeiros sintomas de gastrointestinais, assim, eu senti uma queimaçãozinha, o consciente justificável. Caramba, putz, preciso parar de tomar café. Ou preciso parar de comer pimenta. Duas paixões da minha vida, café e pimenta. Aí eu ficava nesse looping, preciso parar de fazer isso, preciso parar de fazer aquilo, porque eu não entendi o que estava acontecendo. E foi piorando. Só que chegou um ponto, aí eu fiquei fazendo tratamento pro estômago, etc. E o bruxismo rolando solto, desgastando os dentes, isso foram por anos, né? E a minha mente começou a buscar meios de me tirar dali. Sim. E o que acontece? Comecei a sentir um descontentamento gigantesco. Não tô feliz aqui, porque eu entrei para ser promovido rápido e faz um tempão que eu tô aqui no caixa, eu não acho isso justo, e você fica naquele looping, né? Aí você começa a abrir a mente para ver outras oportunidades. Sim. Aí eu atendia um cliente lá, o cara trabalhava como representante de medicamentos, e eu tinha acesso à conta do cara, eu olhava e falava, caramba, esse cara ganha bem, hein, puta, deve ser legal isso aí, não sei o que, e começava a perguntar, cara, você é representante, como é que funciona? Aí nisso você começa a criar a possibilidade. Sim. Você entendeu por que você tá fazendo aquilo. Sim. Pra sair dali. É a tua mente dizendo, Bruno, sai daqui agora, cara. Sim. Você vai morrer nesse lugar. Que é aqueles sintomas, né? E foi piorando. De eu começar a ter início de crise de ansiedade, aquela taquicardia, aquela coisa toda. Aí eu comecei a ter insônia. Cara, virou uma zoeira só.
Cara, isso é muito legal, né? Assim, não legal o que você passou, mas é muito legal como o nosso corpo, a nossa mente tá o tempo inteiro avisando pra gente os problemas que existem no sistema, né? Então, quando vem uma ansiedade, a maioria das pessoas identifica o seguinte: poxa, eu tô com um problema, deixa eu matar esse sintoma que apareceu. Só que é justamente o oposto. Ao invés de você matar o sintoma, o que você tem que fazer é, pô, deixa eu entender a causa disso. Por que isso nasceu? De onde está vindo? Porque senão acontece isso aí, né? Você mata muitas vezes o sintoma, toma um eno lá, você para de ter azia. Só que a sua mente, ela fala assim, o problema ainda está aqui. O teu corpo vai falar, cara, a gente precisa achar uma nova maneira de comunicar ao Bruno que ele precisa sair desse lugar. Então você começa a perder o foco do trabalho, você começa a procrastinar, cara, ou seja, algum mecanismo a sua mente vai achar para que você saia do lugar que está te fazendo morrer. Porque a nossa mente sempre tá em busca de prazer e fuga da dor e sempre querendo fazer a gente sobreviver. Se ela entende que esse padrão aí vai te fazer você morrer, ela vai falar, cara, sai daí. Né? Só que a gente é criado, a maioria das pessoas, para quê? Mata o sintoma. Tá com sintoma? Toma logo um remédio, resolve isso aí e segue a vida. E aí você, então, legal. E aí você, como é que você chegou até a hipnoterapia? O que fez você chegar até lá? Só para contextualizar essa parte, eu percebi, né, depois dentro da hipnoterapia, que todas as vezes que de alguma forma eu me sentia desvalorizado, pressionado ou maltratado emocionalmente, eu queria sair desse ambiente. Porque eu só pude entender na hipnoterapia os meus padrões, né? Porque eu troquei de emprego várias vezes. Legal isso, né? De você se autoconhecer, né? Eu comecei a trabalhar numa loja com 18 para 19 anos, 5 meses depois eu troquei para uma outra loja, um ano depois eu troquei para outra loja, e lá eu fiquei mais uns 3 anos, depois eu fui para o banco, fiquei quase 5 anos, aí eu fui trabalhar como representante de medicamentos, aí eu tive a oportunidade de empreender. Aí eu fui morar no Rio Grande do Sul, comprei a sociedade de uma clínica de implantes dentários, olha que loucura, para empreender, e foi muito legal, eu fiquei lá quase 3 anos, e daqui a pouco eu comecei a me sentir daquela forma de novo. Eu estava super feliz porque eu mudei de ambiente, saí daquele lugar, fui morar num outro estado, tudo novo, e muitas pessoas fazem isso, vou sair daqui, só que as pessoas esquecem que quando elas saem, elas se levam juntas. Né? Olha, onde eu fui, eu tava. É isso, onde eu fui, cheguei lá, me encontrei. E aí eu percebi que, assim, era um padrão. Eu tava bem, daqui a pouco aconteceu um gatilho, pum, começava a me sentir mal. Então, assim, dentro da sociedade que eu tava lá em Porto Alegre, eu comecei a me sentir daquela forma de novo, eu comecei a ter desentendimentos com meu sócio, e aquilo começou a me fazer me sentir mal. Aí daqui a pouco comecei a perder a vontade de trabalhar. Eu era o primeiro a chegar na clínica e o último a sair. De repente eu comecei a chegar às 10 horas da manhã. Eu começava a me justificar daquilo que eu fazia. Ah, eu sou dona, não preciso chegar cedo. Você pode chegar às 10 horas da manhã. Tá tudo organizado. Cara, olha, você vê que loucura, né? E hoje eu que conheço o Bruno, sei o quanto que você entrega ao trabalho, acorda cedo pra ir fazer as coisas que tem que fazer, trabalha bem, né? Então é muito louco como a gente muda, e entre aspas, obviamente, porque nós continuamos sendo a mesma pessoa, mas a gente vira outra pessoa. A gente começa a fazer coisas que a gente não faria normalmente, porque a nossa mente está protegendo a gente. E é legal entender isso, né? Não é uma sabotagem da nossa mente, pelo contrário, é uma proteção, né? Não existe autossabotagem, né? Toda autossabotagem é uma proteção. Sim. É a forma como a nossa mente entendeu de tirar você daquele lugar que de alguma forma é tóxico. E da mesma forma, aí aconteceu aquilo, isso porque a empresa era minha. Só que o que aconteceu? Meu sócio era mais velho na época, quando eu fui pra lá, eu tinha acho que 28 anos, 27 anos, ele tinha 42. Então a gente tinha algumas diferenças culturais ali, da própria idade, que faziam com que a gente se desentendesse, né? Eu falava uma coisa, cara, eu acho muito legal se a gente fizer isso aqui na empresa. Aí ele, não é o momento e tal. Aí vinha alguém de fora e falava, cara, o que você acha de você fazer isso aqui dentro da tua empresa? Eu fiz na minha, deu resultado. Ele, pô, bacana. Aí chegava em mim, Bruno, o que você acha da gente fazer isso aqui? Eu falava, pô, mas foi o que eu te falei, cara. Então tudo que eu falava, ele não ouvia, não fazia sentido, não era o momento. E quando alguém de fora dizia a mesma coisa, era totalmente plausível. E aquilo foi me gerando, porque me sentia desvalorizado de novo. Só reforçando. E a gente começou. Aí, nesse meio tempo, a Érica conheceu a hipnoterapia. A Érica, minha esposa, ela conheceu a hipnoterapia. E até nessa época a gente tinha terminado. O relacionamento, tinha dado um tempo lá. E ela conheceu a hipnoterapia. Na Érica, pra quem não sabe, teve 10 anos de depressão, psiquiatra, tarja preta, 10 anos de psicólogo, 300 metros, tudo que ela tinha de possibilidade ela tentava. Vai vir aqui ainda falar.
Até que chegou num ponto que ela viu uma propaganda na internet falando, não sei o que, hipnoterapia, alguma coisa do tipo. Vou ver, né? Pra quem já tentou de tudo, isso aí pra mim, quem sabe, funciona. E ela resolveu entender, buscar, conhecer. E ela falou pra mim, eu quero entender mais. E ela sempre gostou muito disso, né? Antes de passar por alguma coisa, de fazer alguma coisa, ela quer entender. Então ela foi fazer a formação. Aí quando ela falou pra mim que ela ia fazer a formação, o valor que ela investiu, eu falei, você tá louca. Você vai gastar dinheiro com isso, estão te enganando. Então não sei o quê, porque eu sempre fui essa pessoa. Cético, crítico. Quando alguém falava num método, por exemplo, uma constelação familiar, esse negócio aí não é de Deus não, rapaz. Esse negócio aí que besteira, o povo fazendo umas coisas diferentes lá, todo mundo junto dentro do espaço, tal de campo. Não, isso aí é balela. Estão te enganando. E eu fui o primeiro a criticar. Não fiquei falando, mas eu falei, você que sabe. Sim. É o teu dinheiro, você faz o que você bem entender. E tem uma frase que eu gosto muito, que é bem clichê, que é a palavra motiva, o exemplo arrasta. Que ela, depois do processo, eu comecei a perceber ela diferente. Porque eu conheci ela num estado muito ruim, assim, né? Não no início, mas durante o nosso relacionamento, ela teve várias fases bem difíceis, assim, de medicação forte, de não conseguir dormir, de acordar chorando de madrugada, umas coisas bem pesadas. Só que eu, apesar de já viver ansiedade, eu nem sabia que eu tinha ansiedade. E pra mim, quem tinha ansiedade e depressão era fresco. Cara, sabe uma coisa que você falou aqui que me trouxe um insight interessante? Que eu, na verdade, nem um insight, uma coisa que eu tenho mesmo na minha vida, que eu aprendi ao longo do tempo, tudo aquilo que eu não conheço, eu não posso julgar. Então, Eu julgava. Eu hoje, eu sou assim. Claro, em algum momento eu também já fui essa pessoa mais assim. Mas se alguém falar assim pra mim, eu entrei justamente pra fazer a formação em hipnoterapia também porque eu não conhecia. Como eu não conhecia e me falaram tão bem, eu falei, quer saber, vou fazer uma formação disso. Então hoje, quando alguém fala assim, você conhece essa caneca mágica que faz isso? Cara, eu vou lá pesquisar. Você conhece essa lapiseira que não sei o que? Eu vou lá pesquisar. Nada, eu falo assim, isso não funciona, isso aí... E eu vejo que a hipnoterapia sofre muito esse preconceito hoje, né? De, hipnoterapia, hipnose, isso aí é não sei o quê. Mas as pessoas não conhecem. É a falta de conhecimento sobre. Falta de conhecimento. Cara, estuda primeiro. Você pode até não gostar do processo, né? Você não é obrigado a gostar do processo. Mas para não gostar, você tem que conhecer. Para não gostar, você tem que conhecer. Pra dizer, eu passei, ok, entendi, mas não gostei. Só que ainda assim é muito relativo. Como assim? É muito relativo porque você pode Sim, ter tido uma experiência com uma pessoa em especial, aí você generaliza um Sim. contexto dizendo aquilo não funciona. Por isso que, cara, hoje tudo eu experimento. De verdade, assim, deixa eu ver como é que é isso. Não sei, aquilo ali, deixa eu experimentar. E isso serve também para pessoas. Quando alguém fala assim, o fulano é muito assim, ou a gente vê na rede social um pedaço da vida da pessoa, o que as pessoas já fazem? Julgam. Poxa, você não conhece a pessoa. Você conhece uma fração de um pedacinho. Ou, muitas vezes... A primeira impressão, né? Não gostei daquela pessoa. Pô, mas ela é tão legal. Não gostei. Pô, nem conhece. Você falou 2 minutos com a pessoa e já acha que não gosta? E isso aí que você falou também. Às vezes uma pequena experiência. Ou você vê um vídeo da pessoa que você não concorda, né? Ou discorda totalmente do que ela falou. Você, nossa, fulano é assim, essa... Mas ela não é. Aquele é só um pedacinho que ela falou. É uma fatia da vida dela. Então, cara, eu trago isso pra minha vida, assim, não conheço, não julgo. Eu era essa pessoa, julgava pra caramba. Não, esse negócio deixa quieto, deixa longe de mim. E eu comecei a ver as mudanças nela. Eu comecei a perceber ela mais segura, mais confiante. E pra quem se relaciona com uma pessoa que é muito segura, quem é inseguro sofre. Aí eu comecei, isso eu tenho consciência hoje. Mexeu na sua ferida. Na época não. Aí assim, hoje eu entendo que a segurança dela começou a me deixar inseguro. Porque eu tinha minhas situações para resolver e aquilo foi mexendo comigo de alguma forma. Até que um dia, de forma bem despretensiosa, eu cheguei nela e falei, como é que funciona esse negócio? Porque ela em momento algum tentou me convencer de alguma coisa, dizendo que é bom, que isso, que aquilo. O que ela fez foi a melhor forma de convencer alguém. Ela mostrou, sem intenção. Eu fui vendo aquilo acontecer, eu quis entender, fui fuçando, fui perguntando, e aquilo foi, de alguma forma, me despertando uma vontade, um interesse, até que chegou um dia eu falei, eu quero passar por uma sessão. Mas eu quero entender também como é que funciona isso. Cara, mas foi assim, eu fiz uma sessão, 20 dias depois eu tava fazendo a formação. É impressionante, né? Isso é um padrão comum, né? Muita gente que faz, eu já atendi vários que fizeram a terapia comigo e foram fazer a formação.
Porque a transformação é tão evidente, tão profunda, justamente pelo que a gente falou, né, Bruno? A gente vai na causa do problema. Eu não fico tentando tratar sintoma, vou achar a causa daquilo. O sintoma era a minha dor de estômago tratando com omeprazol. Sim, tá lá até hoje. Até hoje. Até hoje, e que eu sempre falo, né, pior, porque a tendência do problema é aumentar. Por isso que é muito comum, né, você ver bancários com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu já atendi muitos depois. Muitos. O meu caso histórico, assim, foi uma senhora que eu atendi, isso lá no comecinho, quando eu recém tinha me formado, uma senhora com 60 anos, que ela tinha diagnóstico 30 anos de depressão. Ela foi diagnosticada com depressão aos 30 anos de idade. Detalhe, ela falou, Bruno, eu fui diagnosticada. Eu nunca me vi de uma outra forma que não fosse daquele jeito. Ou seja, antes ela já tinha. Só a medicina foi evoluindo, né? 30 anos atrás era muito diferente. Ela já tinha depressão e ela fazia terapia há 30 anos. Esse foi o meu case histórico. 30 anos de terapia, velho. Cara, é bizarro. É bizarro, né? E o que você acha que faz as pessoas não... Essa parte está um pouco associada aí do que você falou do julgamento e tal, mas o que você acha que faz as pessoas não experimentarem o novo? Por exemplo, tem gente que está há 30 anos, mesmo assim fica sabendo da hipnoterapia e fala, não quero. Eu acho que é o quanto essa pessoa já se incomodou com o problema dela. Por isso que eu digo, a hipnoterapia é para todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que estão naquele momento para hipnoterapia. Porque, por exemplo, eu tive aquele padrão muitos anos, mas até então eu terceirizava a culpa de tudo que acontecia comigo. Eu acho que a partir do momento que você assume a responsabilidade disso, o problema é meu, quem tem que buscar uma forma de resolver ele sou eu. Eu não aguento mais estar desse jeito, isso está me prejudicando, acabando com a minha vida, etc. O que eu posso fazer? Aí você começa a buscar possibilidades. Fiz muito tempo de terapia. Cara, não está resolvendo o meu problema. Fui fazer o método X, não consegui. E assim você começa a se permitir, porque você já chegou num ponto daquele seu desconforto, daquela sua dor, que o que te disserem você faz. A Erika tava assim. Ela falou pra mim, é o que ela sempre diz, se falasse pra mim que eu tinha que comer um caminhão de bosta, eu vou comer pra resolver o meu problema. Porque ela tava num nível de frustração e desespero ao mesmo tempo, que qualquer coisa que você sugerisse, ela tava topando. Sim. Então eu acho que é um dos pontos, né? Por isso que quando vem alguém muito tranquilo, então eu queria entender como é que é a hipnoterapia, para autoconhecimento, eu tô numa busca por autoconhecimento, de 0 a 10, quanto que isso te incomoda? Me incomoda uns 5, 6, eu falo assim, então o processo pra você, hoje não. Não, mas eu quero fazer. Não, talvez não seja o teu momento, talvez com uma outra pessoa, não comigo. Mas por quê? Porque você não tem uma emoção latente, e o que guia o nosso processo é a emoção. Se eu tô aqui tranquilão, eu preciso buscar uma emoção, vou pôr você na cadeira, não vai vir, o que vai acontecer? Você vai ter uma frustração em dobro. Porque você vai fazer um investimento, vai dentro do processo, não vem emoção, a tua terapia não flui, aí você pode se culpar, dizendo, eu não consegui, ou você pode culpar o terapeuta, dizendo, isso não funciona, isso não presta, comigo não funcionou. Então pra que eu vou atender essa pessoa? Eu não faço questão. É uma pessoa que não vai ter um processo medíocre, um resultado proporcional, e vai manter o padrão de terceirizar, porque a pessoa que não está incomodada, ela terceiriza. Ela está naquele padrão de a culpa é da minha mulher, da crise, do governo, do meu chefe, etc. Ela ainda não assumiu para ela. Sim. Quando ela assume e fala, é meu, essa pessoa começa a mostrar que ela está pronta. Isso é uma coisa legal, né? Porque muita gente chega na hipnoterapia, com certeza para você também, chegam com a ideia de que nós é que vamos, hipnoterapeutas, que vamos resolver o problema como se fosse uma mágica, como se eu fosse pegar ali dentro da mente dele o problema e tirar, né? E não é assim, né? Toda terapia, na verdade, é uma autoterapia, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose, como a gente fala, porque o hipnoterapeuta, claro que um bom hipnoterapeuta vai saber te guiar por um bom caminho, mas no final das contas é a sua entrega ali durante o processo que vai fazer você realmente ter resultado, né? Não existe mágica, existe um processo que é muito bom porque te ajuda a achar a causa e ressignificar, mas se você não se entregar ao processo, não vai funcionar. Não vai acontecer. Eu digo que são muitos fatores, né, que contribuem para a terapia ser a melhor possível e, por consequência, a pessoa atingir o resultado que ela veio buscar. Ela tem que se conectar com aquele terapeuta. Porque às vezes, o seu amigo teve um baita de um resultado contigo. Aí o teu amigo te indica para alguém, fala, aquele cara ali mudou a minha vida. Só que aquele cara vem, eu quero fazer o processo que o fulano lá fez. Só que às vezes ele não se conectou tanto assim com você, ele fez por conta de uma indicação. Pode ser que ele tenha um bom processo? Pode ser que não, também. O detalhe é que no começo da minha carreira como hipnoterapeuta, eu abraçava muito essa culpa.
Sim. Quando o cliente não tinha um resultado que ele espera. Só que às vezes a terapia dele não foi legal. Ele não se permitiu, ele não se preparou, ele não fez o que era preciso. E eu ficava, caramba, o cara não teve resultado, puxa vida. Eu ficava me martirizando em relação àquilo. Só que eram coisas que eu entendia, que hoje eu entendo, que eu não posso abraçar pra mim. Sim. Porque se a gente abraçar todo o problema de cliente que a gente atende, meu Deus do céu. Não Então tava em hoje pé. eu entendo. Cara, eu fico com a minha consciência tranquila. A gente vai ajudar todo mundo? Não vai. Não vai. Porque tem métodos e métodos. Eu digo que cada método é para uma pessoa e a pessoa vai se encontrar de alguma forma. Eu vou ajudar 100% das pessoas? Não, mas a hipnoterapia tem uma estatística muito alta, muito positiva em relação ao resultado. Sim. Mas não quer dizer que você não tendo resultado ali, comigo, que você não possa buscar uma outra pessoa. Em relação a isso, eu tenho a mente Sim. muito aberta. Né? Por exemplo, ontem, em especial, eu atendi um cliente que ele veio de um outro hipnoterapeuta. Mas só para dizer, né, que as pessoas tendem a generalizar. Ah, eu fiz hipnoterapia, aquilo não funciona. Lembrando que hipnoterapia é um método terapêutico que utiliza a hipnose como ferramenta. Existem hoje dezenas de métodos que usam a hipnose e tem o mesmo nome, hipnose clínica ou hipnoterapia. Então, às vezes você fez um método XYZ que usa a hipnose e aquele método com aquela pessoa não funcionou. Não quer dizer que com você não vai funcionar, entende? As pessoas a mente generaliza para proteger. E mesmo o mesmo método, né, Bruno, muitas vezes existe maneiras diferentes de se guiar durante o processo. Isso, porque é muito do feeling da pessoa. Muito. E o feeling é associado à sensibilidade que cada um tem dentro do atendimento, a bagagem de atendimento que ele tem. E eu percebi que depois que eu atendi muita gente, você começa a ficar muito mais afiado, né? Às vezes dentro do processo acontece uma situação, você se coloca diante daquilo e fala, não é isso, cara. Não é isso. Aí você fala, vai por aqui. O cara flui. Cara, era isso. Então é muito do feeling, da bagagem. Então, o cliente que eu atendi ontem, ele veio de um outro terapeuta, de um outro método que usava a hipnose. E ele falou, cara, eu fiz e pra mim não mudou nada. Aí eu bati um papo com ele, entendi, né, que tipo de método ele tinha feito, o que ele tinha feito, e etc, etc, etc. Conduzi ele pro processo. Cara, terminou o processo, ele, cara, o que foi isso? Nossa, foi incrível, foi muito diferente, etc. Por que isso acontece? Cara, são muitos fatores. Sim. Pode ser que você não tenha entendido o que você precisava fazer. E pode ser até que a primeira terapia tenha servido como um teste para ele entender e na segunda ele se entregar. É muito relativo. Já aconteceu também, às vezes, de clientes que eu atendi, a primeira terapia foi meio assim, na segunda, falou, caramba, agora ele entendeu. Então, às vezes, existe isso que você falou do feeling, você vai ficando mais apurado, né? Você vai entendendo alguns caminhos ali. E existe essa coisa do cliente também, né? Da predisposição também. E a terapia dele foi super legal. Ele fluiu, chorou, trouxe emoção e etc. Ele tinha me dado um feedback super negativo. Aí, muitos fatores. Pode ser o terapeuta que talvez não tenha explicado com detalhes de uma forma didática a ponto de passar a mensagem que ele precisava para o cliente vir pronto para a terapia. Pode ser que o cliente não tenha se permitido, não tenha se sentido seguro, não tenha estado tão incomodado a ponto de trazer a emoção necessária para o processo fluir. Então é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. Mas a minha dica é, que nem você falou, né? Experimentar outras coisas, né? Então, pô, eu tô com ansiedade há muito tempo, já tentei muita coisa. Cara, experimenta uma outra técnica. Experimentei outra técnica, mas não funcionou. Experimenta outro terapeuta. É isso. A vida é feita de experiências, né? A gente precisa experimentar as coisas, porque, sei lá, vou pegar um exemplo bem tosco aqui, mas a primeira vez que geralmente as pessoas experimentam cerveja não é bom. Ninguém gosta. Ninguém gosta, aí depois eu lembro vinho, quando eu era qualquer criança, bebida minha alcoólica. mãe, eu era criança, sei lá, tinha uns 15 anos. Eu falei, mãe, deixa eu provar. Não sei o que, é cerveja, não é pra criança. Não, deixa eu provar, 14, sei lá. Eu provei, que coisa horrível, eu nunca vou tomar esse negócio. Hoje você toma, né? Hoje eu gosto. Então, japonês também é muito comum, né? Comida japonesa, a pessoa come lá o sushi cru, primeira impressão, nossa, negócio esquisito e tal. Depois acaba gostando. Então, você precisa de novas experiências muitas vezes pra se adaptar e gostar daquilo. E aí, assim, provavelmente o campeão de sintoma deve ser o mesmo que pra mim e deve ser pra você, que é a ansiedade. De 10, 9 pessoas que eu A atendo. ansiedade é disparado o campeão. E vamos falar um pouquinho de ansiedade. Como é que hoje as pessoas identificam que elas têm ansiedade? Porque eu vejo que algumas pessoas ficam meio confusas até. O que é, o que não é, quais são os sintomas
que são sintomas da ansiedade, o que não é ansiedade. Fala um pouquinho pra galera. É porque a ansiedade, contextualizando, né, é uma apreensão ou medo de forma excessiva antecipada. Né? É o tempo inteiro eu achando que alguma coisa de ruim vai acontecer. A emoção predominante dentro da ansiedade é o medo. Uhum. É o tempo inteiro. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou bom o bastante, eu vou tomar um pé na bunda, eu não vou conseguir entregar no prazo, e a pessoa começa. Só que hoje a gente tem muita informação, né? Então as pessoas que vêm até a hipnoterapia, elas já vêm mais preparadas, porque elas já quebraram outras crenças no meio do caminho. Porque para se permitir dentro do processo com hipnose, com a quantidade de crenças e mitos que existem, a pessoa ela já deu uma pesquisada. Uhum. Então ela já entendeu. E hoje, como tem rede social, Instagram, etc., as pessoas já vêm muito mais prontas. Mas são sintomas. Todo mundo, boa parte das pessoas vem, Bruno, eu sou muito ansioso. Eu pergunto, o que é ansiedade para você? Porque tem ansiedade e tem tem o me sentir ansioso e tem a literal ansiedade. Por exemplo, uma TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, que é a doença. Uhum. Então, ansiedade é normal. Todo mundo, em algum momento da vida, vai se sentir Sim. ansioso. Numa véspera de uma prova, numa a véspera de um casamento, uma viagem, todo mundo fica ansioso. Agora, essa ansiedade é boa. Ela te gera um frio na barriga, uma expectativa, te impulsiona, te ajuda a ser melhor. Né? Vou fazer uma entrevista de emprego. Essa expectativa, né, esse frio na barriga te impulsiona. Então eu vou me preparar mais, eu vou estudar, eu vou escolher a minha melhor camisa, eu vou comprar um sapato novo, vou lustrar, vou cortar o cabelo, aparar a barba, para chegar lá e dar o meu melhor. Isso está te ajudando. Agora, o que é a literal ansiedade que te atrapalha, te gera prejuízo? É aquela que ao invés de te empurrar, ela entra na tua frente. Uhum. Ela diz, espera aí. E você começa naquele looping. E se essa camisa não for legal? E se essa barba for ruim, é melhor eu ir sem barba? E se o cara não gostar de mim? Será que eu me preparei o bastante? Será que eu sou bom o bastante? E se tiverem pessoas melhores que eu? E se tiverem caras com currículo melhor que o meu? E você começa a entrar naquele loop. Ou seja, a ansiedade está te dizendo, não vai lá. Vai dar ruim. Vai dar um problema. Então, quando você começa a perceber que uma emoção está te prejudicando, de alguma forma, em alguma área da sua vida, você pode começar a notar que, de alguma forma, aquilo pode ser uma ansiedade. Uhum. E muitas vezes as pessoas acham que é só racional, né, mesmo? A pessoa acredita que realmente a barba não está bem feita, que a camisa não ficou de tal maneira. Ela não identifica que tem um sintoma, né? Eu acho que um dado, assim, a galera que tem pouco autoconhecimento, né, que muitas vezes não consegue identificar que existe algo por trás do racional, que não é só porque a camisa ficou de tal maneira, pensa, eu sempre sugiro o seguinte, cara, a tua vida tá funcionando bem? Tá funcionando bem. Então beleza, então de repente, né, você de repente ser um pouco mais perfeccionista, ter a camisa do seu jeito, não vai te incomodar. Mas alguma coisa na sua vida não tá funcionando? Pô, não tá funcionando aqui. Pô, então olha o que tem por trás disso. Né? Porque muitas vezes... Os resultados, né? Os seus resultados, de repente financeiro, seu relacionamento com a sua esposa, seu marido. Quando você vai medindo isso e você fala, não, tem um problema aqui. Aí você tem que investigar a causa disso. Né? Porque foge do racional. Porque é natural, a nossa mente racional, ela vai tentar o tempo inteiro justificar aquilo. Então, o que a gente faz para justificar? Joga para fora, né? Então, é sempre o mundo externo que tem problema. Todo mundo contribuindo contra mim. Todo mundo contribuindo todo é o famoso o mundo tá contra mim, né? Tudo dá errado para mim. Né? Nossa, esse padrão eu tenho muito azar. É impressionante. Tudo acontece bem para os outros, mas comigo não. Ou, geralmente, o vitimista, né? Quando tá com parceiro, é muito comum, vitimista. Né? Fulano é muito assim, muito assado e tal. Recentemente, eu fui fazer uma consulta de orientação. Como é que funciona o contexto, né? Antes de fazer uma terapia, a gente faz uma consulta de orientação, que é para entender a necessidade da pessoa, explicar para ela o porquê daquilo está acontecendo na vida dela, contextualizar através do modelo da mente, explica como a nossa mente funciona, por que a gente é como é, etc, etc. E no final, se fizer sentido, eu vou passar algumas orientações que vão prepará-la para a terapia. Eu estava atendendo um cliente, fazendo essa consulta de orientação, e foi muito interessante porque ele começou a falar, então... eu falei, por que você está aqui? Eu tô aqui porque a minha mulher pediu que eu viesse. Cara, ali já era o suficiente para falar, então o processo não é para você. Porque a dor não é tua, a dor é dela. Isso é muito comum, né? Aí tá, mas vamos continuando, né? Tá, ok. E a gente foi conversando, tá.
E eu fui realmente entendendo, tá, mas o que te incomoda? Cara, eu sou tranquilo, esse cara, ele tem um padrão muito frio, muito desligado. Por exemplo, ele sai, fica o dia inteiro fora e não manda uma mensagem, a mulher dele fica super chateada, super incomodada com aquilo. O cara sai de manhã, volta à noite e não me manda uma mensagem, não sei o quê. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele chegou num ponto que ele falou, cara, eu sou feliz assim. Ele falou, eu gosto de ser assim, então por que você tá aqui? Eu falei, sendo bem sincero, essa dor é sua ou da sua mulher? Resposta primeira que vier, da minha mulher. Eu falei, então o processo não é pra você. Porque eu não consigo tratar você pra ajudar ela. Se essa dor for sua e você entender, não, Bruno, esse padrão tá me atrapalhando, tá me prejudicando, tá prejudicando as minhas relações profissionais, por exemplo. Eu não consigo Não, é um cara super descontraído, bate-papo legal, conversa, bem relacionado, mas assim, ele tem um jeito dele de... aconteceu uma coisa ruim, faz parte. É um cara que não fica se apegando a problema e tal. O que é até bom, né? É bom, e ele falou que tá feliz daquele jeito. Aí, de repente, eu escuto uma voz feminina de fundo, gritando. Você não falou pra ele que faz 15 dias que você não transa? Você não falou pra ele que não sei o que, não sei o que, que você fica o dia inteiro fora? E uma vozinha de fundo, assim. E você fica o dia inteiro fora e não manda uma mensagem, que você é frio e não me faz um carinho. Aí eu só assim, esperei ela terminar. Falei, minha senhora, e eu só tava vendo ele no online, né? Qual o nome da senhora? Fulana de tal. Eu falei, a senhora tava ouvindo a conversa? Tava ouvindo. Entendi. Então a senhora ouviu que eu disse que a dor é dele. Mas você acha normal esse tipo de coisa? Você acha normal ele ser assim? Eu falei, minha senhora, eu não tô aqui pra dizer o que é normal ou não. Às vezes o que é normal pra mim, não é normal pra senhora. O, entre aspas, normal é muito relativo. Sim. O que eu tô querendo dizer aqui é quem tá mais incomodado é a senhora, não é ele. É óbvio que eu tô incomodado. A mulher começou a surtar. Eu falei, eu vou pedir pra senhora primeiro falar mais baixo, porque eu tô falando com uma pessoa que eu não tô vendo. Eu nem sei quem é a senhora. Eu tô vendo o seu esposo, agora você eu nem sei. E ela não apareceu. E ficou gritando lá de fundo. E não sei o que. Ela falou, então quem tem que fazer terapia? Sou eu? Eu vou fazer terapia com você? Eu falei, não comigo. Eu falei, porque se a senhora quiser fazer, eu vou te indicar um colega. Eu não vou fazer o processo contigo. E por que você não vai fazer comigo? Porque a senhora está me tratando de uma forma que, por consequência, mostra que dentro do meu trabalho eu não tenho autoridade para falar contigo. Você está questionando todas as coisas que eu estou dizendo. Por consequência, não faz sentido. Você não confia em mim. Você não confia no meu trabalho. Então como é que eu vou te ajudar? E você acha que ele não precisa? Eu não estou aqui para dizer se alguém precisa ou não. Isso é prepotência da minha parte. Agora, quem tem que dizer se dói, se tá ruim, se tem um problema, é ele. E ele não disse isso pra mim em momento algum. Quem tá o tempo todo aqui questionando é a senhora. E ela ficou louca, essa hora. Começou a gritar de fundo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, fulano, eu vou deixar você com ela. Vocês fiquem muito à vontade pra conversar. Eu me coloco à disposição, mas eu já te digo, o processo não é pra você. E se a sua esposa quiser passar pelo processo e entender mais a fundo como funciona, eu posso indicar um amigo meu. Ponto. Falou, fulano, eu vou te deixar com ela, boa sorte. Mais ou menos assim. Aí desligou, ele me mandou 3 áudios. Cara, me desculpa, me perdoa, minha mulher não sei o que e tal. Só que ele tem aquele padrão. Na hora que ela começou a gritar e desceu a paulada nele, ele ficava quietinho, abaixava a cabeça. Isso é legal? A forma como ela trata ele? Óbvio que não. Mas sou eu que vou dizer como eles devem se tratar? Não. Quem tem que ser feliz são eles, né? Cada um que viva o seu problema. Como diria o nosso amigo Dr. Carlos Alberto, cada um que lamba a sua caceta, né? Cara, isso é uma coisa muito comum. Geralmente mães, né, me procuram muito para tratar os filhos e esposas também para maridos ou marido para esposa, geralmente mais a mulher, né, que procura esse tipo de coisa. O homem é mais assim, tipo, deixa de... Mesmo que esteja ruim, o homem é meio que... Hora que estiver morrendo, eu busco o médico. Exatamente. O homem é mais assim. Só que isso é uma coisa muito importante, cara, entender. Se a pessoa não quer resolver o problema dela, não adianta você querer por ela. Não. Né? Não adianta você querer tratar a pessoa. E outra, existe um outro problema aí. Se isso te incomoda, isso diz mais respeito a você do que a própria pessoa. Não interessa o que a pessoa tenha. Você tem 2 opções aí. Ou se tratar, ou separar. Ou falar, cara, então eu não quero estar com uma pessoa que age dessa maneira, né? Porque se a pessoa não quer resolver o problema dela, você não vai resolver por ela, né? Ou forçando ela a resolver. E é muito doido como as pessoas querem controlar as outras, né?
Anteontem uma moça veio falar comigo no Instagram dizendo assim: Bruno, porque eu terminei um casamento, eu me separei há uma semana. Eu falei, e assim, eu não tô sabendo lidar com isso. Eu falei, é pouco tempo, né? Uma semana. Porque pra quando você que tá junto com uma pessoa há muito tempo, e aquela pessoa simplesmente... Eu falei, como é que aconteceu isso, né? Ela falou, ele foi embora. Do nada, a gente sempre esteve muito bem, sempre se deu muito bem. Um dia, ele vira pra mim e fala, eu não tô feliz, eu preciso de um tempo pra mim, eu acho que não faz sentido a gente ficar junto. E foi embora. Então assim, ela não entendeu direito o que tinha acontecido. Eu falei, ok, o fato dele ter os problemas pra resolver, esse é o problema dele. Agora, a forma como você se sentiu em relação a tudo isso que aconteceu, é contigo. Eu ainda acho que é muito recente pra você buscar uma ajuda, a não ser que isso esteja te prejudicando demais. Porque assim, é como se fosse um luto. A mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, muitas vezes, num término de relacionamento, é como se uma pessoa tivesse morrido. Eu atendo pessoas que falam, eu terminei um relacionamento e eu tô pensando em tirar a minha vida. Porque eu não suporto viver sem aquela pessoa. Então assim, não faz sentido, porque não é racional, nem precisa fazer. Sim. Mas, como a mente não diferencia, e a mente não entende a morte, por exemplo, num término de um relacionamento desses, é tão pesado, tão intenso, que se a pessoa não tá muito bem resolvida em relação àquilo que aconteceu, ou em relação às próprias emoções, é como se fosse um luto. Sim. Então eu perdi o amor da minha vida. Eu nunca mais vou ter alguém assim. E aquilo gera um problema gigantesco. Aí eu falei, ela falou, Bruno, o que eu faço? Eu falei, cara, quem sou eu para dar dicas amorosas para alguém do que fazer ou não fazer diante dessa situação? Primeiro que eu só ouço uma pessoa. Eu não entendo o contexto, eu não sei o que ela viveu, como era o relacionamento, por mais que ela me diga, eu só ouvi a versão dela. Então assim, eu não posso dar um palpite. A única coisa que eu digo, foque em você. Não é não ter empatia pelo próximo, mas você precisa estar bem para lidar com qualquer coisa que possa ou não acontecer daqui para frente. Independente se vocês vão ou não voltar, você tem que estar bem em relação a isso. Então foca sempre em você se sentir bem, em você estar forte emocionalmente para retomar e dizer, quem sabe, agora as coisas vão ser diferentes. Eu não sou mais aquela mulher que você pode ir e voltar ou brincar a qualquer momento. Ou as coisas vão ser assim, ou elas não vão ser. O que você quer? Sim, forte, pôr na mesa e falar. Não, as coisas não vão ser mais dessa forma. Ou, vida que segue. Ele vai pra vida, segue o rumo dele, você segue o seu, mas bem diante daquela situação. Você não vai ficar triste? Não é isso que eu tô dizendo. Você vai sentir. Mas como todo luto, as pessoas precisam passar. Sim. Todo luto é necessário. É o tempo que a tua mente leva para entender aquilo que aconteceu e perceber, eu não tenho mais esta pessoa na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia e assim sucessivamente. Legal. E entender, né, cara, que assim, problemas a gente sempre teve e sempre vai continuar tendo. Problemas eles acontecem, eles vão continuar surgindo. Pouco importa os problemas em si, importa a maneira como você lida com eles. Então, por isso que você precisa se fortalecer, se conhecer, para você saber como que você lida com tudo aquilo que acontece na vida. Porque a vida muda, veio uma pandemia de repente e muda tudo. Então, se você não tá forte, toda hora você vai ser muito impactado, toda hora você vai sofrer demais. Por quê? Porque os problemas vão vir toda hora, é inevitável que eles venham. É uma das coisas que as pessoas perguntam para mim, Bruno, depois que eu passar pelo processo da hipnoterapia, eu nunca mais na minha vida vou me sentir daquele jeito? Eu falo, se você passar pelo processo, tiver um resultado legal e morrer naquele momento, não. Porque sua vida vai continuar, né? Você vai continuar tendo problemas, conflitos, situações, problemas no teu relacionamento, desentendimentos com pessoas. A diferença é que você vai ter uma inteligência emocional diferente. E muitas vezes, quando a gente se conhece pouco, a gente entra de cabeça no problema. A partir do momento que você tem um nível de consciência diferente, acontece uma situação, você consegue ter aquele estalo e falar, pera, eu vou dar um passinho para trás para me ver diferente disso. Ok, aconteceu, o que eu posso fazer? Eu era o primeiro, eu era essa pessoa. Aconteceu um negócio e eu ficava, olha isso aqui, aí o copo tá aqui. Por que você colocou esse copo aqui? E por que esse copo tá aqui? E ficava assim o tempo inteiro em cima do problema. O tempo inteiro. E aquilo só vai piorando, só vai piorando, até que chega um momento que alguém tem que sair correndo dali, né? Hoje eu consigo, em alguns momentos, não em 100% deles, mas numa grande maioria comparado a antes,
aconteceu uma situação. E às vezes acontece, Bruno, olha isso aqui. Eu falo, ok, tudo bem. Qual que é o teu objetivo nessa conversa? Você quer resolver isso aqui? Ou você quer brigar comigo por conta disso aqui? Se você quiser brigar, eu vou sair e eu vou te deixar aqui sozinho. Porque eu não quero brigar, eu quero resolver. Mas para resolver a gente vai ter que conversar de uma forma diferente. O que você acha que faz mais sentido? A gente focar nisso de errado, de ruim que aconteceu, ou focar numa forma diferente para que isso aqui não aconteça mais? Cara, isso acontece 100% das vezes? Óbvio que não. Eu tenho muita emoção aqui dentro, né? Eu sou um ser humaninho emocional. Mas eu me surpreendo às vezes fazendo isso. Até dentro do relacionamento. Às vezes a Erika acontece uma situação e tal, eu falo, amor, eu entendi. Eu concordo com você. Eu acho que você tá certa e eu quero te pedir desculpas. Mas não é a melhor forma da gente resolver isso. Como é que você quer que eu faça daqui pra frente para que você não se sinta mais assim? É até uma das dicas daquele livro Comunicação Não Violenta, CNV, né? É a forma como você se expressa. Então, muitas vezes, para resolver um conflito, ao invés de apontar para a pessoa o erro que ela cometeu, você pode simplesmente dizer para ela a forma como você se sente diante do erro que ela cometeu. Em vez de eu ficar, por que você fez isso aqui, Igor? Não sei o que. Cara, a tua tendência a querer lutar, fugir ou paralisar diante daquela situação, né, que é instinto, é muito grande. Ou você vai querer peitar, ou você vai, xinga e sai batendo porta e vai embora, ou você paralisa e não tá ouvindo nada do que eu tô te dizendo, e a gente não vai concluir nada. Ou eu posso falar assim, Igor, cara, fiquei chateado com aquilo que você falou, cara. Eu não achei legal, de verdade, eu fiquei mal. Eu acho que podia ter feito de uma forma diferente. Eu acho que a gente se conhece há bastante tempo, eu acho que a gente pode sim ter uma conversa diferente em relação a isso. E eu, de coração, eu fiquei muito chateado, eu fiquei ofendido quando você fez aquilo. Porra, a proporção é muito diferente. Sim. A tendência de você... Porra, verdade, cara. Porque na opção 1, né, você traz um monte de arma pro negócio, a pessoa vai se defender, ou vai reagir. Na opção 2, você se desarma inteiro, né, e entra no jogo. Então é outra forma da pessoa receber aquilo que você está falando. Né? Ela traz para ela, não fica mais em você a questão. Aí é a comunicação, né, como o próprio nome diz, né, do Marshall, comunicação não violenta. Porque um dos grandes problemas do ser humano hoje é não saber se comunicar. É o que eu digo é uma coisa, o que você recebe é outra coisa. Então esse cruzamento de informações é que geram os conflitos. Justamente. O negócio da hipnose é muito legal, porque eu percebi que a minha comunicação foi melhorando depois da hipnose. Porque dentro de atendimentos, quando a gente está conversando com o cliente, as sugestões que a gente dá, as coisas que a gente coloca ali são muito literais, né? Sim, então, tem que ser bem precisa para ele entender com clareza. Você precisa seguir instruções. Então, se eu dizer uma coisa querendo dizer outra, vai dar ruim. Sim. Vai dar problema. Então, quando eu peço alguma coisa, é literalmente aquilo que eu estou te pedindo. Não é aquela coisa de, então, não, a gente está conversando, isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, no WhatsApp, cara, que não tem entonação. Sim. É aquela coisa, você está acostumado a sempre conversar comigo, eu falo bom dia e mando um emoji. Aí um dia você, e aí, Brunão, não sei o que, eu falo, e aí? Pronto. Nossa, o que houve? Ué? Aí já você vai falar com a tua esposa, o Bruno parece que tá chateado, cara. Falei com ele, falou comigo meio estranho e tal. Você pode pegar isso aí e guardar pra você. E depois fica, Bruno xarope, mala, não sei o que, acaba a nossa amizade por conta disso. Não vou mais falar com ele também. Às vezes eu não tava num dia bom. Sim. Às vezes eu tava com pressa, respondi muito rápido porque eu tive que sair pra atender alguém. E a gente o tempo inteiro fica colocando o nosso lixo em cima das relações, em cima de tudo que acontece. Então, quando acontece uma situação dessas comigo, por exemplo, hoje, alguém disse alguma coisa, eu paro, olho, falo, foi estranho isso. Mas ele não é de falar desse jeito. Sim. Aí eu pergunto, cara, tá tudo bem? Não, tá assim. Por quê? Não sei, tive uma impressão aqui, só pra entender, né, pra gente ficar tranquilo e não houver um cruzamento de informações aqui. Cara, isso aconteceu uma vez com um amigo meu. Ele tava meio frio comigo nas mensagens, assim, e eu podia ter tido o padrão, que cara xarope, eu tô falando com ele super legal, super, né, empático aqui, e o cara tá falando comigo desse jeito?
Só que é um cara que eu gosto, um cara que eu admiro, eu falei, me incomodou, mas eu vou ter uma postura diferente. Mordia um pouquinho daquele orgulhozinho e falei, cara, tá tudo bem? Esse cara sempre diz que tá bem. Tá tudo bem de verdade? Por quê, Bruno? Não sei, cara, porque eu tô sentindo você um pouco diferente. Então, cara, eu tô tendo um problema com a minha família, aconteceu uma situação com a minha esposa, eu tô com um problema de saúde, Aí o cara se abriu pra mim e eu falei, pô, cara, tá vendo? Eu ia pegar tudo aquilo pra mim, não aconteceu nada. Sim. Nada. Quantas amizades não acabam por conta de nada? Sim. O cara falou, não falou. Todo ano, cara, todo ano o cara manda mensagem de aniversário. Todo ano, faz 5 anos. Esse ano o cara não mandou. Eu vi esses dias um cara que acabou a amizade por conta disso. Nossa. O cara manda todo ano. O cara não mandou, não sei o que, nem mandou nada pra mim, nem falou nada. Também não falei nada com ele. Tá, e você perguntou pra ele por quê? Então, caraca, esses dias eu fiz uma postagem disso, né? As pessoas, elas trazem tudo pra si, né? Cara, é menos sobre você. É menos sobre você as coisas. Então, quando alguém faz alguma coisa e aquilo te incomoda, para de colocar isso em você. Ai, fulano fez isso comigo, ou ele não me ama mais, ou ele quer meu mal. Não, velho, às vezes o cara tá com problema também. Então é empatia de falar, velhão, o que aconteceu? Que você não me mandou parabéns? Pô, Igor, não mandei porque eu tava mal. Legal, então ajude. Pô, eu não mandei porque eu esqueci. Também pode acontecer. Isso não quer dizer que a pessoa queira teu mal. Ah, que bom, pô, senti. E aí vem a segunda parte, né? Que é o que você falou. Primeiro, nem tudo é sobre você. E a segunda parte é se comunique. Se comunique, cara. Pô, não me mandou, pô, velho. Fala. E a comunicação é importante isso. Se comunique de uma forma que a pessoa entenda o que você está sentindo muito mais do que só o que você está falando. Então, pô, Bruno, você não me mandou parabéns, cara, eu fiquei chateado, sabia? Todo ano você me manda, eu gosto disso. Pronto! Só que a pessoa fala, nossa, não me mandou parabéns, nossa, legal. Então... Já chega com os 2 pés no peito, na voadora. Porra, todo ano, esse ano não. O cara não é meu amigo, né? E aí, os relacionamentos têm muito esse problema, né? Que nem a mulher que quis que o marido lá fosse tratar. Às vezes o problema deles não precisava nem de terapia, era só saberem se comunicar entre um e outro. Ele dizer como ele se sente, que ele prefere, né, não expor toda hora ali mensagem, e ela dizer como ela se sente. Poxa, mas eu me sinto carente quando você não me manda uma mensagem. Porque ele de repente acha o meio do caminho. De repente ele fala, cara, tudo bem, eu também não preciso mandar nunca. 5 linguagens do amor, né? Sim, exato. Porque a pessoa não sabe como a outra gosta de se sentir amada. Sim. Por exemplo, a Erika, o negócio dela são gestos. Né? Por exemplo, quando eu vou no mercado e lembro de trazer um Ferrero Rocher pra ela, um bombonzinho. Ela fica super feliz. Tem gente que gosta de ganhar presente, tem gente que gosta de tato, tem que pegar, tem que fazer carinho, Sim. tem que ficar ali grudado igual um chicletinho. Tem gente que gosta de palavras, cada um tem o seu jeito. Só que você, geralmente, o que as pessoas de maioria faz? Pegam o padrão do que elas acham que é e jogam pro outro e falam, pô, mas eu fiz aquilo por ela. Sim, mas por ela aquilo não significa nada. Por ela é muito menos, é só comprar um Ferrero Rocher, por exemplo, né? Então, se comunica, entenda como é que o outro... Primeiro, acho que o primeiro passo é você se conhecer, porque aí sim você se abre para conhecer o outro, né? Quando as pessoas nem se conhecem, aí que você não vai conhecer o outro mesmo. Então, eu acho que para mim isso que fica mais forte aí. É o manualzinho da mente, né? Eu gosto de dizer que o autoconhecimento é entender, como o próprio nome diz, como a sua mente funciona. Quando a gente compra um celular, uma geladeira, um gravador, isso e aquilo, vem com manual, que serve para você entender como funciona e como utilizar aquele item ao máximo potencial dele. Sim. Quando a gente nasce, a gente não vem com manual. Por consequência, eu não tenho a mínima ideia de como eu funciono. Por isso que o autoconhecimento é importante. Quanto mais eu me entendo, mais eu percebo que a outra pessoa também funciona da mesma forma ou muito parecido como eu. Porque ela também tem emoções, interpreta coisas o tempo inteiro. E a gente tem uma situação muito delicada que é a nossa mente salva interpretações e não fatos. Então é muito do que eu entendi que eu guardo pra mim, entendendo, e aquilo nem foi verdade, e eu sinto como se fosse, e por consequência eu vou reagir. Sim. Quando eu penso, eu sinto, quando eu sinto, tende a acontecer através de um comportamento. Sim, e o problema das histórias, né, é que elas, se você só pegasse uma história, registrasse aquela história, né, e contasse ela na sua cabeça uma vez, talvez ela morresse. Só que o problema é que a gente conta as histórias 1000 vezes. Em looping. Um looping infinito, e você fica naquela história de... Remoendo. Remoendo. E aquilo cria uma identidade, tanto de quem você é, quanto de quem a pessoa é. Né? E muitas vezes não é. Aquilo foi só uma história contada pela sua mente sobre um fato.
O ser humano, ele é muito mais emocional do que racional, por consequência é instintivo. O ser humano é uma raça de um animalzinho, certo? O cachorrinho, quando ele tá acuado, você bate o pé para ele, a primeira coisa que ele faz, ele tá ali rosnando, o que ele tá dizendo? Sai daqui! E você insiste, ele avança. Você insiste até que vai chegar num ponto que ele vai te morder, ou algo do tipo. O ser humano, a diferença é que o ser humano não se expressa muitas vezes. Tem, óbvio, pessoas que exageram, mas na sua grande maioria ele não se expressa. Então aconteceu, você me disse algo, eu entendi, você disse A, eu entendi B e guardei aquilo pra mim. E eu fico remoendo aquilo de forma instintiva, seja muito triste, com muita raiva, e eu não achei justo aquilo que o Igor fez. Eu acho que eu podia ter dito diferente, você fica remoendo aquilo, remoendo. É isso que muitas vezes te gera um problema físico, emocional, um desconforto, um padrão. Sim. Cara, é isso. Não tire conclusões precipitadas. Para de querer, né, tirar conclusões das coisas. Ficou na dúvida? Se sentiu de tal maneira, se comunica. Fala com o outro. Expressa como você se sente. Simples. Simples assim. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais empatia pelo próximo você tem, melhores são as relações, por consequência, o planeta. Muito bom, meu amigo. Considerações finais. Se você puder dar uma dica aí pra quem tá sofrendo, a vida não tá do jeito que gostaria. As pessoas perguntam pra mim, Bruno, porque dentro do Instagram a gente fala muito sobre situações que incomodam as pessoas, que é justamente para gerar reflexão. Quantas vezes você já não passou uma situação dessas? Já parou pra pensar por que você vive isso? Aí a pessoa vem, ok, faz sentido pra mim, eu me sinto dessa forma nesses momentos, o que eu faço, Bruno? Aí eu digo, você precisa se conhecer. Tá, Bruno, mas isso é muito genérico, como é que eu me conheço? Existe uma infinidade de possibilidades para isso. Você pode ler um livro e ter um insight. Uma vez um cara me procurou com ansiedade e sintomas depressivos. Eu falei, cara, lê esse livro aqui e daqui 20 dias você volta para fazer o teu processo. Ele leu o livro e falou, Bruno, eu tô me sentindo tão bem. Eu tive um insight tão positivo em relação àquele livro que eu nunca mais me senti daquela forma. E o cara não voltou pra terapia. Sim, acontece mesmo. Então, assim, detalhes, né? Autoconhecimento, livro. Você pode ler um livro e pode se conectar com aquela história, ter um insight e resolver um problema. Você pode ver um vídeo no YouTube com uma história de alguém que se conecte contigo também. Você pode ver uma palestra, você pode passar por um evento que tem um treinamento de forte impacto emocional que te traga uma situação lá da infância que você nem sabia que tinha vivido. Sim. Você pode ir num bate-papo como esse que a gente teve agora, ter um insight e falar, cara, isso faz muito sentido, então deve ser por isso que eu posso estar assim, porque quando eu passei isso me ocasionou isso. Então, assim, situações muito pequenas, você não precisa necessariamente fazer um investimento num processo terapêutico, fazer um curso, fazer uma formação, gastar muito dinheiro, mas você tem que começar essa busca. Sim. E com pequenas coisas você já pode, quem sabe, perceber resultados na sua vida. Então, só vai. Só começa. O restante é consequência. Muito bom, muito bom. É isso, cara. É começar, não precisa ser gigante. Começa pequeno. É um livro, é um curso ali. Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito, né? Muito. Acho que o insight final é muito bom esse aí. Sai do lugar. Se você continuar no lugar que você está hoje, você vai continuar tendo. É uma frase até batida, né? Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas embora seja batida, as pessoas não fazem o que é principal. O básico. Entrar em ação. Só entrar em ação. É o sair do lugar. Sair do lugar. Primeiro passo. Muito bom, meu querido. Gente, muito obrigado. Brunão, Foi um obrigado, prazer. cara, pela sua participação. Foi Sensacional. incrível. Parabéns pelo podcast. Pessoal, até a próxima. Mais um Mentabilidade Cast. A gente se vê no próximo. Tchau!